Pessoal, a relação do mol, né, que alguns aí têm levantado o questionamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma dúzia de alguma coisa, uma dúzia de caneta. Quantas canetas são? Né? Então, uma dúzia vão ser 12 canetas, correto? Se eu falasse aí uma dúzia de estojo, 12 estojos, tá bom? Uma dúzia de livros, 12 livros, e assim sucessivamente, tá? A mesma coisa vai acontecer quando a gente relacionar aquele valor que a gente falou, né? 6 vezes 10 é 23, 600 sextilhões, tá? Ao invés de a gente ficar falando toda hora, eu tenho 600 sextilhões de átomos, eu tenho 600 sextilhões de moléculas. Em vez de falar isso, o que eu vou falar? Vou falar que eu tenho um mol. Então, um mol, ele equivale à quantia de 6 vezes 10 a 23. É 6,02, a gente arredonda para fazer os exercícios, ok? Então, 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, 2 dúzias, é 24, o dobro, né? Se eu tiver 3 dúzias, 36. 1 mol, 6 vezes 10 é 23. Se eu tivesse 2 mol, aí eu vou ter 12 vezes 10 a 23. 3 mol, eu vou ter o triplo, 18 vezes 10 a 23, ok? Então, a gente tem isso aqui, ó, tá? Eu fiz um materialzinho complementar que está lá no Classroom para vocês, tá? Então, pode pegar lá, tem bem isso aqui descrito para vocês, tá? Aí eu posso relacionar agora tudo, né? Por exemplo, se eu pegasse lá o ácido sulfúrico novamente, tá? Então eu pego o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, tá? A massa molar dele, vamos lá, né? Então, ó, hidrogênio vale 1, peguei na tabela periódica. O enxofre vale 32, o oxigênio 16. Tudo isso aqui sempre sai da tabela periódica. Multiplica pela quantidade que eu tenho. Tenho 2 desse, 1 desse, 4 desse. Então vai ficar 2, 32, 64. Então vai dar 98. Então o que eu posso associar? Eu posso associar aqui 98 gramas de ácido sulfúrico, tá? Vão conter 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico que vão estar contidas em 1 mol, tá? Porque 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Se eu quisesse colocar aqui o dobro, eu poderia colocar, por exemplo, 196 gramas de ácido sulfúrico, que é o dobro, eu vou ter o dobro de moléculas, 12 vezes 10 a 23 moléculas. E o dobro de mol, 2 mol. Tá? Uma forma prática de se calcular o número de mol, tá? Que a gente coloca como N é o número de mol, é você pegar a massa que foi te dada, tá, num determinado exercício e dividir pela massa molar, tá? Que é essa aqui que a gente faz esse cálculo, tá? Então, se você tem, por exemplo, que nem no nosso caso aqui, ó, eu quero saber qual é o número de mol que eu tenho de ácido sulfúrico numa massa de 196 gramas. Então, ó, a massa vai em cima aqui, dividido, tá, pela massa molar do camarada. É o ácido sulfúrico? Qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? É 98. 196 dividido por 98, você vai ter ali a quantidade de mol. Tem 2 mol, tá? Isso aqui é prático para cálculos que a gente tem, por exemplo, de soluções, tá? Calcular lá a molaridade, alguma coisa desse tipo. Beleza? Um abraço.